Podcast Segurança e Cidadania hoje tem o prazer de convidar a doutora Thaís Cremasco, advogada, especialista em direito constitucional, que hoje vai falar com a gente sobre violência contra a mulher e direito de família. Bem-vinda, doutora Thaís. Vamos falar sobre esse tema tão importante, né, que a sociedade precisa ouvir e que a gente precisa incluir as mulheres, né, nessa luta contra a violência. Muito obrigada por sua presença. Obrigada pelo convite. Não prometo conforto nessa discussão, né? Eu acho que é um tema que faz nós, mulheres pensarmos muito o nosso papel dentro das famílias, nosso papel dentro de casa, o que é um relacionamento abusivo e por que a gente está morrendo tanto. Se o feminicídio fosse uma doença contagiosa, nós teríamos uma epidemia. Esses são os números. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa conseguir viver nesse país, né? Não, acho que o grande case também, a gente falar assim, porque a violência doméstica, ela tem um avanço, né? Ela começa de um jeito, vai evoluindo, né? Por que as mulheres não detectam esse gatilho, né? Porque elas continuam nesse relacionamento, né? Sim. Qual o papel da sociedade de evitar que essa mulher continue, né? Os pais, a própria família, às vezes veem que os gatilhos estão presentes, que a mulher está sendo vítima de violência. Existe um silêncio profundo da sociedade sobre isso, né? Sim. A gente vive numa sociedade extremamente patriarcal e machista, né? Às vezes a gente não gosta do termo feminismo, machismo, mas essa é a realidade. A gente vive numa sociedade que, desde pequena, a criança vai sendo condicionada a alguns papéis que são tidos para ela como papéis de gênero, né? Então, a menina vai, brinca de casinha, obedece, é quietinha, e ele vai montando avião, montando estrada, ganhando o mundo. E quando a gente vai para uma família, muitas vezes as mulheres reproduzem, né, esses papéis e a gente não sabe reconhecer violência contra os nossos próprios corpos. A Lei Maria da Penha coloca 5 tipos de violência: moral, psicológica, física, sexual e financeira. A mulher percebe que está num relacionamento abusivo se ela está numa violência física. Antes disso, ela não conseguiu sequer perceber que aquela relação sexual não foi consentida no casamento, ou que aquele xingamento se caracteriza como uma violência moral. Então, nós, enquanto mulheres, não sabemos reconhecer as violências contra os nossos corpos, e isso é desesperador, Margarete. Eu acho que até porque muitas mães e avós, né, a gente assistiu as pessoas sendo vítimas de violência, né? E isso e existe uma tolerância das mulheres também. Eu acho que a gente é muito tolerante a esses atos. A gente precisa ensinar as nossas meninas que isso não se tolera, né? Que não deixa começar porque vai acabar mal, né? Eu como delegada sei de muitas histórias que acabou no cemitério, né? Isso é sério. Então, assim, violência doméstica acaba no cemitério, né? As mulheres estão morrendo. Mesmo a gente tendo uma pena enorme para feminicídio, os homens não estão diminuindo a violência contra as mulheres, né? Sim. Então, assim, existe toda uma reação na sociedade, porque acho que as mulheres hoje trabalham, né? Não é o mesmo cenário das mulheres, das nossas mães, das nossas avós. Existe uma inclusão econômica maior das mulheres, mas a gente parece que não aprendeu com isso, né? Parece que existe assim uma cegueira, né, emocional sobre isso, né? Sim, eu acho que, eu acho que tem uma questão muito importante, que é a falta de percebermos quando somos vítimas, né, por normalizar comportamentos que são intoleráveis. Exato. Quando eu falo, Margarete, para as minhas clientes, quando eu falo nas minhas redes sociais, traição é uma forma de violência contra a mulher, inclusive contra a saúde da mulher, inclusive Exato. contra o corpo da mulher. As pessoas falam, ai, doutora, que exagero. Ué, traição não é violência? Você tem um pacto de casamento monogâmico. A pessoa te trai, muitas vezes sem preservativo, podendo... Traz uma doença para casa, Isso, né? é E às vezes violência. até uma doença incurável, né? Porque apesar de ter tratamento, a AIDS é uma doença incurável, né? Nós não temos cura para a doença, só tem o tratamento paliativo. E as pessoas aceitam, né? Se você fala isso, choca, né? Sim, e daí você fala, mas meu marido, às vezes ele é grosso, me chama de louca, namorado, tá, isso é violência. Violência moral, psicológica, Lei Maria da Penha. A pessoa, não, mas... Então, assim, primeiro a gente não sabe reconhecer. E o segundo ponto, eu traria 3. O segundo que você falou, que eu acho que é um ponto fundamental, é a questão da escalada.
a violência, porque normalmente, quando aquela mulher denuncia, o que, que a sociedade fala para ela? Mas como que você deixou chegar nisso? Como que você deixou... Porque começou com uma florzinha, começou com, acabei de dar uma florzinha, não usa esse batom que eu não gosto, amor. Mas quem que é esse cara que você tá falando? Então, a violência, ela vai escalando. Quando a mulher percebe, ela já tá lá no topo da escada. E o ponto 3 que eu traria é a questão do ciclo. Né? A gente não pode esquecer que a violência contra a mulher nunca é uma linha onde o homem é sempre violento. Ele se arrepende, ele pede desculpa, tem a lua de mel, eu vou mudar, nunca mais vou fazer isso, é a mulher da minha vida, ela perdoa e na próxima pode ser fatal. Exatamente. E existe mesmo, né? Existe esse ciclo da violência, que é o que às vezes acaba alimentando esse relacionamento, que o cara fala, nunca mais vai acontecer, eu vou mudar, ele fica bonzinho e de repente ele chega em casa e começa tudo de novo, né? Sim. Aí a mulher fala assim, até ela se culpa, né? Muitas mulheres se culpam, o que eu fiz que ele ficou aborrecido? Sim. Eu já escutei isso. Não, mas estava tudo tão bem, eu não sei o que foi que eu fiz, que ele começou de novo. Então, assim, ela traz até a culpa para ela. Então, assim, a necessidade de se tratar essa mulher é importantíssima, né? Porque ela se sente até culpada pelo ato. Quer dizer, ela é vítima, mas ao mesmo tempo sente que ela que gatilhou o ataque do companheiro. E né? às vezes, Margarete, a própria sociedade, a rede de apoio dela, está preparada para fortalecer essa ideia de que a culpa foi dela. Sim, exato. Né? Ela vai conversar com uma Quer mãe. dizer, ela não tem uma rede de apoio, né? Ela tem uma rede... uma rede de afundamento. Desapoio, é uma coisa impressionante. Ela tem uma, Exatamente. como chama aquele que fica no barco, que afunda? Tipo uma assim, âncora de apoio. Exato. Eu acho que tem, assim... mães que falam, olha, mas eu já passei por isso, depois passa. Isso. Ou então, às vezes também alguns questionamentos religiosos que falam, não, ele vai mudar, né? Sim, tem a fé que ele muda. Exatamente. Até ele mudar, ele te matou, né? Exatamente. A gente precisa... A gente está numa epidemia de violência contra a mulher, principalmente depois da pandemia, né? A gente tem um marco, que é a Lei Maria da Penha, mas que a gente sabe é uma lei maravilhosa, só que ela sozinha não tem aplicabilidade, sozinha, não consegue resolver o problema. Sim. Então, se a sociedade civil não tiver unida para enfrentar realmente esse problema, nós não vamos conseguir. E uma coisa que me desagrada muito é aquele papo de falar violência de mulher para mulher, sabe? A gente tem que falar violência com os homens, porque eles são os autores da violência. Então, assim, não adianta a gente, às vezes, fazer rodas de conversa só com mulheres se a gente não faz com que esses homens repensem o conflito, né? Na verdade, existe um fenômeno interessante que sustenta essa ideia, né, de que os homens não querem participar, porque dá a ideia que ele está num lugar de privilégio em relação à mulher, ele está exercendo um poder sobre a mulher. Então, por que ele vai querer aprender sobre qualquer coisa que fale sobre o término da violência doméstica, a violência contra a mulher, se ele é beneficiário? Mas aí tem uma falácia. O homem não se beneficia da violência contra a mulher. O homem não se beneficia do machismo. O homem não se beneficia da estrutura patriarcal. É um número muito pequeno de homens brancos, cis, com grana, sem nenhum tipo de deficiência. Nesse triângulo da sociedade, a ponta... É menos que 1% dos homens que se beneficiam com esse sistema patriarcal. Então, para o homem, a violência contra a mulher também é muito ruim. A ideação doentia, maluca, inventada de que homem não brocha, de que homem não chora, de que homem não sofre, de que homem tem que estar sempre forte, tem que ser o provedor, essa dinâmica também violenta homens. E o homem vai ficando cada vez mais intoxicado com essa dinâmica, ele reproduz aquela violência dentro de casa, porque ele tem... Porque aquele homem, Margarete, ele acorda 4 da manhã, pega 5 ônibus, é muitas vezes maltratado no trabalho, é maltratado na sociedade. Onde ele é o cara que manda? Dentro da casa. Só em casa, e olhe lá. Né? Às vezes só em casa. Então, ele acaba reproduzindo essa violência, né? Dessas vozes sociais que dizem para o homem que ele tem que prover, que ele tem que ser o cara, que ele não pode falhar. E isso acaba também sobrecarregando o homem. Então, falar sobre o feminismo, falar sobre igualdade, falar sobre papéis de gênero, que todo mundo tem que ser igual, que está tudo bem a mulher ganhar mais que o homem, não pagar conta, quem vai pagar, tudo isso tem que ser desmistificado para que o homem também se livre
desse pesadelo, né? Porque não deixa de ser também. Porque eu imagino, né, que deve ser muito difícil, né, para um homem numa sociedade como a nossa, ele ter que prover tudo, né? Porque hoje em dia, quando a mulher não trabalha, muitas mulheres não é que trabalham porque querem, é porque é necessário para compor o orçamento familiar. Então, assim, se esse homem tem essa visão que só ele vai compor o orçamento familiar, isso já é um grande peso sobre ele, né? Aí você pega os estereótipos que tem do homem hoje, né? Como ele deve ser o homem perfeito, né? Eu acho que existe uma cobrança, porque para nós também existe, né? Total. Então, assim, é muito pesado também, né? Ser homem hoje em dia. Mas se a gente construir uma sociedade com mais igualdade, de oportunidades, de fala, fica mais fácil, né? A vivência familiar. E eu queria colocar um elemento na nossa conversa que eu ando pensando muito sobre isso, e eu sei que a legislação também está começando a pensar sobre isso aqui no Brasil, que é a questão do trabalho dentro da casa. Né? A gente ainda, enquanto sociedade, a mulher que não trabalha fora, teve essa semana, na semana de junho de 2025, um desembargador comentou que uma esposa é a empregada doméstica mais barata que um homem pode ter dentro de casa. Isso é chocante, isso é revoltante, isso é alarmante, né? Olhar o trabalho de dentro de uma casa como um trabalho que não é respeitado também vai adoecendo nós enquanto sociedade, porque essa mulher, às vezes, ela não está compondo renda, você falou muito bem, mas ela está trabalhando de alguma forma dentro daquela sociedade, daquela família. E assim, você pensar que uma mulher que fica em casa, que ela faz a comida, que ela lava a roupa, que ela faz todo o trabalho de casa, ela compõe renda familiar também, porque evita muitos gastos. Né? Ela é econômica quando ela, né, ela usa o sabão de uma forma mais econômica, a gente sabe disso, né? Sim, quando você economia tem doméstica. Ajudante, às vezes gasta um pouco mais, economiza água, economiza gás. Então, assim, ela tem um papel importante nesse orçamento familiar e parece que esse trabalho não é invisível, né? Sim. A gente só vê esse trabalho quando ele deixa de ser feito, né? Sim, e eu acho que historicamente os nossos trabalhos são invisibilizados, né? É dado à mulher, então uma profissão, né, que é uma profissão feminina, como empregada doméstica tem um piso salarial e caminhoneiro tem um piso salarial que é o dobro, mais que o dobro. Né, que é um trabalho genuinamente masculino. Então, a gente sabe que, historicamente, vem uma construção onde o nosso trabalho é desqualificado. Sim, a gente, né? Ainda recebe menos. Sim. E, junto com isso, Margarete, se a gente não cria uma dinâmica de questionamento, né? Então, tá bom, eu vou parar a minha profissão para cuidar do nosso filho que acabou de nascer, para me dedicar à casa. Tá, quanto eu vou ganhar por isso? Então você está economizando 1.000, então você vai me pagar 500. Eu tenho que ter uma renda. Sim. E quando a gente fala isso para as mulheres, não, mas eu vou cobrar do meu... Lógico. Ué, quem vai pagar pelo trabalho que você fez em casa? E até você, como advogada, sabe, né? Que muitos homens, eles colocam a mulher nesse papel de cuidadora dos filhos e tal, vai ficar em casa, você não precisa trabalhar. Aí, quando a criança tem 5, 6 anos, ele larga essa mulher, né? Sem nada. Para ela voltar para o mercado de trabalho é super complicado, né? Que até pessoas que já estão no mercado de trabalho é difícil a reinclusão, ela vai ficar muito mais afastada. E ele fala, não, mas o dinheiro é meu, eu que trabalhei, ela ficou em casa descansando, não sabe o descanso que é, né? Exato. Então, tem uma parte que a lei vem, né? O Código Civil está sendo discutido agora, a reforma do Código Civil, e vai trazer essa questão, né, da composição de renda efetiva da mulher que ficou em casa. Tem uma outra parte que somos nós, mulheres, nos unindo para perceber isso, né? E dizer, olha, não, porque muitas vezes eu acho, Margarete, que as coisas mudam quando o oprimido também começa a se revoltar. Não vai ser o opressor que vai chegar e falar, olha, tive uma boa ideia, vamos fazer igualdade salarial aqui entre homens e mulheres? Então, tem uma parte, e daí tem isso que você falou que é muito lindo, né? De como a gente faz para conseguir envolver os homens na nossa luta. A gente precisa deles. Que eu não sei, né? Eu não sei. Eu não sei, mas a gente vai procurar um caminho. Precisamos. Né? Porque, assim, se a gente não discutir violência intrafamiliar com os homens, que são os... Não vamos dizer que mulheres não praticam, que algumas mulheres praticam, mas o número é bem menor.
nós não vamos conseguir vencer esse jogo, entendeu? Uhum. Então, assim, eles são protagonistas dessa história. Eles precisam estar com a gente para discutir isso. Sim. Eu queria falar com você, que me chamou muito a atenção, que é essa violência, que é o uso dos filhos, né? Que você fala, não é? Que como instrumento de controle e sofrimento para a mulher. Que a gente sabe que muitas das nossas mães, da nossa geração, da sua não, que você é bem mais jovem que eu, minhas avós, os filhos foram usados, né, como meio de opressão também, né? E hoje essa história continua, talvez de uma outra forma, porque antigamente falava, você vai perder seu filho e tal. Hoje existem meios mais requintados dessa violência, não é, doutora? Sim. Eu vou tentar não ser polêmica, mas eu tenho uma ideia muito, muito moderna e disruptiva sobre esse tema. A violência que você fala é real. A mulher se separa e no dia seguinte ele fala, eu vou tirar a guarda de você. Isso é horrível, isso tem que ser punido, a alienação parental está aí, a gente tem que lutar contra isso. Esse é um ponto que é indiscutível. Mas tem um ponto número 2. Nós, enquanto sociedade, precisamos também, e nós, enquanto mulheres, nos desobrigarmos de uma maternidade perfeita e inexistente. Por que eu te falo isso, Margarete? Porque eu vejo o desespero de mulheres me procurando, falando, doutora, ele vai tirar a guarda. Eu falo, ele já cuidou dessa criança? Não. Ele trabalha fora? Sim. 12 horas por dia, 8 horas. Ele vai tirar a criança como? Quem vai ficar com essa? Ele está só te ameaçando. Só que isso soa tão forte para nós mulheres porque nós só existimos, depois de mãe, a partir da maternidade. E isso é uma loucura. Nós, mulheres, a gente precisa existir nesse mundo apesar da maternidade. Sim. Eu acho que muitas mulheres se anulam por causa da maternidade, né? E aí acaba assim, é como se a relação não fosse de 2 pessoas ou de 3, né? Quantos filhos você tem, mas que fosse uma pessoa só, porque sem o seu filho você não existe. Uhum. E na verdade você existe antes do seu filho, Sim. né? E essa pessoa tem que permanecer após a maternidade, né? Porque os filhos eles se vão num determinado momento que é como o seu, que já foi, está estudando fora. Às vezes a gente quer eles por perto, mas a vida hoje é muito dinâmica. Então, se ele escolheu morar em outro país, a gente quer que nossos filhos sejam independentes e livres, né? Sim. Eu acho que o contexto é esse. A mãe tem que ficar com os filhos, né? Se os filhos forem retirados dela, ou ela por algum momento teve que deixar os filhos com o marido para se reorganizar e depois vir buscar os filhos, ela é julgada socialmente de uma forma que mãe é essa, né? Sim. Sendo que a gente não olha o lado dela. Ela perdeu Sim. tudo, ela perdeu a casa, ela não tem emprego, ela tem que... Como ela vai cuidar dessa criança? O cara não quer pagar as coisas, né? Ela precisa se reconstruir para poder cuidar do outro, né? Sim, por isso que eu coloco 2 elementos nessa sua equação. Claro, essa violência existe, ela está cada vez mais em voga, né? Nós vimos há algum tempo atrás pais que pegaram filhos gêmeos, faz um acidente de carro proposital pelas imagens, mata os filhos para atingir a mãe. Então, é lógico que essa violência precisa ser vista, combatida, denunciada. A mãe precisa mostrar tudo isso num processo através de provas, prints, gravação, o que quer que seja, né? Eu falo para meus clientes, você pode gravar tudo. Se for sua conversa, se você estiver participando, grave. Né? Você não pode gravar um ambiente externo, um ambiente que você não participou da conversa. Sim, se mas estiver você lá, participando, você pode mesmo. você grava, então eu falo muito isso. Então, tem essa parte dessa que a gente precisa combater, mas tem uma parte número 2, que é mais intrínseca, mais sociológica, mais cultural, de nós mulheres falaram, tá bom, mas espera aí, você quer ficar? Então fica. Eu vou a cada 15 dias, pago 30% do meu salário, pego na sexta, devolvo no domingo e eu vou ser a melhor mãe do mundo. Você é a mãe que vai postar nas redes sociais. Então, a gente precisa também se desprender desse papel de falar, não, sem meu filho eu não sou nada. Não, você tem que ser a primeira pessoa da sua vida, mesmo tendo filho, sabe? Porque depois foi criando aquela coisa da mãe perfeita, da mulher perfeita, e por isso que tem espaço para as thread wives. Em 2025, a gente está discutindo e vangloriando mulheres que aparecem nas redes sociais, fazendo pão, sovando não sei o quê, pegando a lenha, essa idealização, essa romantização daquela dona de casa perfeita. Isso está voltando agora, em 2025, como uma revanche contra nós mulheres. Eu vou ficar fora de moda, porque eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou ficar demodê mesmo.
Não, eu sei fazer alguma coisa, mas eu acho assim que uma coisa é quando você faz porque você quer e uma coisa é quando você faz por obrigação, né? Ou então para atender um rótulo social, né? Eu acho que é muito importante. A gente não tá aqui a passeio, sabe? A gente tem que deixar uma marca por onde a gente passa, né? Sim. E esse rótulo que o pessoal quer colocar nas mulheres, né? Eu nunca aceitei, né? Porque eu sou mulher, eu trabalho com segurança pública, eu fui delegada, eu trabalho com futebol, né? Eu tinha tudo para ser uma menina, menino, mas eu sou uma menina, menina, mas assim, eu acho que esse é um lugar de mulher também, Sim. sabe? Sim. E as pessoas muitas vezes se chocam, né? Com as escolhas que a gente faz. Então, assim, hoje eu sinto muito de não ter tido um filho, né? Eu gostaria muito de ter tido, eu não tive, mas aí eu tive a grata oportunidade de casar com um homem que já tinha filhos, então eu tive essa oportunidade de desfrutar de uma certa maneira de uma maternidade emprestada como madrasta, e hoje sou uma avó que amo minha neta. Não tem nem cara de vó. Nossa, mas eu amo demais minha neta, sabe? Então, assim, eu acho que as relações de afeto, elas são construídas, né? Não são biológicas, Sim. elas são construídas no coração. Eu acho que as mulheres têm que ter essa oportunidade de poder construir a sua própria história, saber que a história não é igual a de todo mundo, que a gente tem que aceitar o que a vida nos traz, porque talvez se eu tivesse sido mãe, eu não tivesse chegado tão longe na carreira. E foram escolhas que eu fiz, e eu não posso culpar ninguém. Sim. Né? E que a gente pode... As famílias são diferentes, não precisa ser todo mundo igual, né? E dentro disso que você está falando, eu penso muito nessa questão de que a gente não aceite ser massa de manobra de um sistema, né? Esse boom das tradwives acontece no momento onde nós estamos discutindo igualdade salarial. Então, a gente está aqui brigando, vem a ONU, fala, olha, as mulheres vão precisar de 300 anos para atingir igualdade salarial em nível mundial com os homens. Ato contínuo, vem essa coisa, olha, mulher boa é aquela mulher que cuida da prole, aquela mulher obediente. Daí vem a ideia do bebê reborn, como se todas nós mulheres tivéssemos um bebê reborn. Quantas mulheres você conhece que tem um bebê reborn? Eu não conheço nenhuma. Nem eu. E daí vem ridicularizando nós mulheres para dizer, olha, a mulher que não tem filho biológico, ela fica louca. Ela começa a ninar um bebê reborn. Então, na verdade, a gente só não pode aceitar que os nossos corpos, que são estuprados como arma de guerra, que são violentados a cada 5 minutos num dos países que mais estupra a mulher no mundo, num crime que ainda é subnotificado, e aceitar que digam pra gente que mulher que não tem filho é tudo meio esquisita. Né? Então, a gente precisa estar muito atenta, né, para entender o que a sociedade quer e espera da gente, né? E que a gente que conseguiu sair dessa bolha, que é essa bolha que você... Porque tem que ter muita coragem, né? Para falar que você não quer ter um filho ou que você vai priorizar a sua carreira. Né? A gente tem que ter coragem de falar isso. As pessoas falam, nossa, mas você prioriza a sua carreira? Sim, tenho 2 filhos, mas priorizo a minha carreira. E isso é chocante para a sociedade. Então, a gente precisa conseguir caminhar para que as outras mulheres que não têm voz possam vir junto com a gente, porque senão a gente vai continuar... Não, e eu acho que toda vez que as mulheres se unem buscando mais direitos, existe um movimento para que elas voltem para o lugar onde elas estavam, entendeu? Sim. Então, assim, a gente não pode se conformar. Não é que alguém... Eu costumo dizer que para você sentar, alguém tem que levantar. Né? Então, assim, esse espaço que nós estamos procurando, tem alguém sentado nele. Sim. Né? E a pessoa precisa levantar para a gente poder sentar. E esse processo é um processo de luta, né? de empoderamento, de ruptura. Eu sei que você falou muita coisa sobre ruptura, e é verdade, a gente precisa romper padrões. Né? Sim. O que é bom para as meninas, né? O que é bom para os meninos, a gente não sabe. Né? A gente está construindo um mundo novo. Né? Acho que a gente tem tantas oportunidades, a internet trouxe tanta coisa boa, né? Da gente conhecer o mundo pela tela. Eu prefiro conhecer pessoalmente, mas quando eu não posso, eu conhecer pela tela já é uma grande oportunidade. E a gente não está sabendo muito o que fazer com essa modernidade, né? Sim. Como que a gente vai se comportar nesse mundo novo? Sim. E essas questões de racismo, de
de empoderar o diferente, a mulher está incluída neles. Com certeza. E esses movimentos também são de mulheres. Né? Sim, não somos minoria, é um fato, né? Somos maioria, somos inclusive. Maioria. Mas ainda não ocupamos... Uma maioria dividida. Nós precisamos só ter uma união maior, né? Sim, eu acho que nós mulheres, tem um número muito grande de mulheres que reproduzem a lógica do patriarcado e do machismo para se sentir pertencente. Né? Infelizmente, muitas vezes, mulheres, você sabe, porque você é uma mulher que tem poder, né, perante a sociedade, a gente precisa se masculinizar para caber num determinado espaço. Ainda que depois que a gente ocupe, a gente volte a ser nós mesmas, mas quantas vezes a gente não precisa se masculinizar para caber num determinado espaço? E isso demonstra que a violência de gênero ainda existe e que o fato, e isso é muito, muito, muito louco pensar sobre isso, que mesmo quando a gente chega nos espaços de poder, ainda assim a gente sofre violências. Exato. Eu posso dizer que isso é muito sério e muito duro, né? Porque você chegou lá, você fala assim, não, agora eu estou aqui, acho que não vai acontecer mais isso. Não seja tola, que vai ter um jeitinho também de fazer essa questão virar. Assim, eu acho que nós somos testadas no trabalho muito mais do que os homens, né? Aqui a gente tem um estúdio quase todo masculino, mas eles são meus amigos, eles sabem disso. Eu acho que para nós mulheres a cobrança é muito maior, né? Em todos os setores. Quando você tem um posto de comando, realmente entre um homem e uma mulher, eles vão cobrar mais, vão ter um olhar mais cuidadoso pelas suas atitudes, né? Então, assim, um homem, quando toma uma atitude, ele foi valente. Uma mulher, nossa, que geralmente fala que tomou uma decisão errada, é emocional, Sim. Não é verdade? E, na verdade, não. Outro dia eu estava conversando com uma professora da FGV e eu falei para ela, sabe qual é a minha preocupação? Que as mulheres não descobriram como fazer uma gestão feminina. Então, a gente tem mulheres que reproduzem realmente esses modelos masculinos. Então, às vezes, elas são mais opressoras que até um homem no poder, né? Porque elas querem mostrar uma força, uma garra. E a gente precisa encontrar um jeito feminino de exercer o poder, que é uma coisa importante. Sim. Porque se a gente está lutando pelo empoderamento, quando a gente chegar lá, o que a gente vai fazer com esse empoderamento? A gente vai replicar, vamos virar de agredido para agressor, né? Sim, e estamos vendo que o jeito masculino de lidar com o poder nem sempre está dando muito certo, né? Elon Musk e o Trump estão aí para falar para a gente que talvez nós precisamos ter, né, formas diferentes de lidar com o poder, né? E realmente a mulher não teve ainda espaço na sociedade para conseguir mostrar de tudo que nós somos capazes de fazer, se nós tivermos as nossas oportunidades de poder ocupar os espaços que são nossos e que foram retirados da gente ao longo da história, né? Eu creio que um trabalho muito antes que nós começou a ser feito pelas mulheres que nos antecederam. Eu penso que com a força dela e com a sabedoria das mulheres que nos antecederam, a gente precisa juntar isso para saber como a gente vai seguir, para deixar um mundo melhor para sua neta, não sei se é neta, menina. É uma neta, é uma menina. Para sua neta, para minha, para as crianças que vão vir depois, né? Eu acredito que a mudança vai acontecer através da gente juntar sabedorias e construir alguma coisa diferente para o futuro. Olha, Thaís, muito obrigada. A sua presença aqui foi muito importante. Queria agradecer demais a sua presença. Você é uma mulher muito diferente, muito inteligente. É uma delícia conversar com você. O nosso podcast está sempre aberto. Quando você tiver uma notícia, uma coisa que você quer compartilhar com a gente, vai ser um prazer imenso recebê-la. E agradecer realmente a sua presença aqui. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, Margarete. Que bom que você existe. Toda vez que uma mulher vence, toda vez que uma mulher está num espaço de poder, tem um recado para todas nós que é possível. Então, que bom que você está aqui, né? Que você tem o seu programa, que você tem o seu espaço. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada.